Tudo começou em Volta Redonda. Eu sou de Volta Volta Redonda. Nasci, fui criada lá até meus 18 anos. Vim pro Rio pra fazer faculdade de jornalismo e fiquei. Tô com 41, então tô aqui, faço as contas que eu fiz humanas. Há bastante tempo. Amo morar no Rio de Janeiro. É cidade que eu queria… Você veio pra cá, morou sozinha? Vim pra cá, dividi apartamento com amigas. Aquela famosa República. E eram todas de Volta Redonda. As pessoas sempre falam, né? Eu não trocaria meus 40 anos pelos meus 20. Eu trocaria. Não pela, obviamente, a cabeça, você passa a ter uma conta financeira um pouco mais equilibrada, tem todas as vantagens. Mas eu fui muito feliz com 20 e poucos anos. Eu tava recém-chegada no Rio de Janeiro, tava longe dos meus pais. Só quem é de cidade pequena sabe a liberdade que é você vir pra uma cidade grande sem pai e mãe junto. Então, e morar com amigas, né? Eu acho que é uma experiência também muito… Não, a gente tava aqui antes de começar a gravar falando de filho e tal. Eu vou recomendar, se minha filha, 18 anos, saia de casa. Mas saia mesmo, porque é muito importante. Foi, assim, a construção da minha identidade, ela se deu muito depois que eu saí de Volta Redonda. Claro que tem os laços familiares, tem a questão de infância que pega muito na gente, né, na formação. Mas eu ter chegado no Rio de Janeiro é um marco na minha vida. Sua família mora lá ainda? Mora lá, eu vou pra lá quase todo final de semana, tipo, quase todo não, uma vez por mês, mora lá ainda. Meus amigos de escola hoje não são tão meus amigos assim, porque a gente passou por um período político bem dramático, mas todo mundo rompeu laços. Foi um período difícil. Mas minhas principais referências estão em Volta Redonda. Eu acho que o meu senso de aconchego está em Volta Redonda. Seu porto seguro. E aí, você fez faculdade de jornalismo? Fiz jornalismo, 4 anos, normal. Fiz um TCC, uma monografia sobre o Silvio Santos. Numa época que… Enfim, ele hoje a gente vai adquirindo um certo letramento, a gente começa a questioná-lo. Mas não dá pra dizer que ele não é um grande comunicador. Foi um grande comunicador, né? Da história, Da história, um dos mais importantes. Já tinha que estar interditado há um tempo. Já podia ter aposentado, né? Mas é a autoestima do homem. Ele acha que ele é capaz ainda. Não, vai virar semente. Isso. E eu fiz a minha monografia baseada no Silvio Santos. Você queria ser apresentadora quando você se formou? Quando eu me formei, eu queria ser repórter de guerra. Essa era a minha vontade. Maravilhosa. As mulheres são sempre assim, né? Querem sempre salvar o mundo. Isso. A gente começa assim. Na verdade. E depois a gente descobre que a gente tem que salvar a gente primeiro. E já tá de muito bom tamanho. E que é difícil pra caralho. E já tá de muito bom tamanho. Na verdade, a primeira faísca, assim, do jornalismo na minha vida foi vendo Pedro Bial. Na Guerra do Golfo, se eu não me engano, em 92, eu tinha 11 anos. E ele cobrindo a Guerra do Golfo e aquelas bombas atrás. Ele entrava no Fantástico, no Jornal Nacional. E eu achava aquilo fascinante, porque eu estava estudando aquilo na escola. Então eu achava muito interessante eu estar estudando uma coisa na escola que tinha um profissional lá em loco, cobrindo aquilo e tal. E nessa época eu tinha um professor muito apaixonado por geopolítica. Então, calhou de ser uma coisa marcante pra mim, porque eu vi o Pedro Bial e a gente discutia na sala de aula aquilo. E aí eu fui fazer jornalismo pra ser repórter de guerra, mas o meu primeiro estágio… Primeiro não, mas num dos meus primeiros estágios, eu fui cobrir um tiroteio Rocinha Vidigal. Rapidinho ela desistiu da guerra. E tive que ficar dentro do blindado. Sim, do caveirão. Do caveirão. Porque senão eu levava tiro na testa. Sim. Eu e todos os repórteres que estavam lá cobrindo. E aí eu desisti de ser repórter de guerra no Rio de Janeiro. Que temos guerra. Não é? Havemos guerra aqui do lado. Eu já fui numa externinha dentro de um caveirão. Pois é. Chocante, né? E assim, ainda mais pra uma foca, né? Quando você não tem nenhuma experiência… Foca quando você é estagiária de jornalismo, né? Você não tem nenhuma experiência, você não sabe mesmo como se portar. Tudo é muito assustador, sabe? Eu me lembro que a gente tinha celulares nessa época, aqueles tijolões, né? Eu tinha esse celular, mas eu nem andava com celular. Era um celular que era quase um telefone fixo pra minha mãe e pro meu pai me ligarem quando eu chegasse em casa. Não era uma coisa que a gente andava, né? Como se fosse extensão do corpo. E aí… tinha repórteres nessa minha situação tão experientes que no meio do tiroteio, todo mundo dentro do carro da polícia, ele ligando pra redação na calmaria. E eu, numa tremedeira, num desespero, sabe? E aí eu desisti. Falei, não,
quero ir pra uma coisa mais light. Queria ir pra uma coisa mais light. E aí, chegando na redação, eu pedi pra ser transferida pra área de cultura. Não consegui no primeiro momento, demorou, sei lá, 1 mês, mas aí me mandaram pra área de cultura. E aí, na área de cultura, eu fui, não vou dizer especializando em música, porque eu gosto muito de todo o segmento cultural. Sim. Apesar de eu trabalhar muito focada em música, eu gosto muito de todos os segmentos. Mas aí foi a partir daí que eu fui direcionando pro jornalismo musical. Tenta direito, garota.